A providência de Deus, a provisão do Senhor, nos faz compreender o seu amor, mesmo em tudo que acontece na nossa vida. Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, como diz Filipenses capítulo 2, verso 13. As coisas que acontecem, e aqui tem um problema do nosso questionamento no mundo, né? As coisas acontecem e o que nós temos é o destino, é o acaso. Falar da providência de Deus é saber que existe alguém soberanamente no controle de tudo. E esse capítulo 5, ele deixa bem claro isso. Existe uma soberania que controla e governa tudo. Então o ensinamento errôneo de que, olha, isso é obra do destino, isso foi uma coisa, não foi por acaso. Isso traz uma certa falha, né? Algo assim terrível, em que nós podemos entender que, afirmando isso, nós desconstruímos a glória daquele que é soberano, que está governando tudo. Deus controla tudo de forma plena, essencialmente de forma graciosa. Deus controla todas as coisas de forma divina. Mas existe uma pergunta para nós, né? Como Deus controla tudo? E aí nós ficamos questionando. E o ser humano, ele é curioso e vai querer descobrir. Nasce até uma canção que diz: ninguém explica Deus, né? Como explicar Deus? A teologia se sente ofendida com uma canção que traz um aspecto tão depreciativo com o estudo da teologia, né? A teologia, a partir dos escritos sagrados, a gente estudou isso na confissão de Fé do Westminster lá no começo, nós explicamos Deus a partir do que Ele se permitiu se revelar na sua sagrada Escritura. Ele permitiu que nós conhecêssemos, por meio da Escritura, quem Ele é, como Ele é, as coisas e a maneira como Ele age. Então, nós explicamos Deus segundo a palavra de Deus. Mas, antes de tudo, é preciso dizer que os caminhos divinos, eles são misteriosos. Salmo 139 diz o seguinte: é assombroso demais. Nós não conhecemos, é algo que nós não temos a condição. Nós devemos permanecer firmes, exatamente para conhecer mais de Deus, para viver mais de Deus. Nós devemos permanecer firmes nos estudos da Sagrada Escritura. Primeiro, Deus fez tudo. Como então como pode causar estranheza que Ele seja capaz de exercer absoluto controle sobre tudo o que criou? Esse é um dos questionamentos. Para quem quer saber como Deus controla as coisas, se Ele criou tudo, se Ele criou todas as coisas, por que Ele não teria o controle delas? Então essa é uma visão que nós precisamos trazer para o nosso íntimo. Se Deus é o Criador de todas as coisas, eu não posso questionar em momento nenhum, eu como cristão, como aquele que vive na presença de Deus, em momento nenhum posso questionar o controle que Ele tem sobre a minha vida, embora isso é algo, né, muitas vezes, de nós, seres humanos, quando passamos por aflições, por angústias. Será que eu vou morrer? Né? Será que esse é o meu fim? Será que isso vai dar certo? Será que esse projeto vai realmente avante? Então são questionamentos que estão na nossa mente limitada, quando nós desviamos um pouco a atenção das Sagradas Escrituras, como a gente viu aqui. É necessário que tenhamos a certeza pela Sagrada Escritura de que Deus é gracioso, poderoso, e que nele está o poder de cuidar, de manter todas as coisas de forma plena e perfeita e sob controle. Por isso a providência de Deus é um ponto essencial para que possamos entender. Outro questionamento que acontece é que Deus tem presciência perfeita. Ora, não é difícil entender que isso contribui imensamente para um controle efetivo das coisas.
Deus é onipotente, Ele é capaz de fazer o que quiser, como foi que a gente leu, né? Agora há pouco, lá em Daniel. Deus faz o que Ele quer, da maneira que Ele quer, e Ele governa segundo o seu bem querer, como a gente leu lá também em Filipenses capítulo 2, Ele realiza todas as coisas segundo a sua perfeita vontade. Ele é capaz de fazer o que Ele quer em qualquer lugar e a qualquer hora. Ele é livre, pode com um poder sobrenatural no mundo, alterando drasticamente as condições existenciais, e Ele faz como lhe apraz o que Ele quer. Ele é livre, não é impedido de fazer toda a sua vontade santa. As condições não nos fazem conhecer a Deus como Deus controla todas as coisas, mas evidenciam o fato de que Ele é capaz de fazer mais além das Escrituras. É infalível afirmar que Deus de fato exerce esse controle absoluto de todas as coisas. O que é que isso quer dizer? É impossível que a nossa limitação humana possa conhecer o que Deus faz, na essência, né? Mas é provável que, segundo a palavra de Deus, as coisas estejam bem claras. Nós vimos o Salmo 19, que aponta para a glória de Deus, para a criação, para tudo que Ele fez. Quando os céus proclamam a glória de Deus, nós começamos a observar que o mundo inteiro foi criado por Ele para dizer quem Ele é, para nos anunciar que esse mundo que Ele criou está sobre a maneira que Ele estabeleceu para governar. Observe, gerações passaram umas após as outras, mas os princípios que Deus estabeleceu desde a criação não mudaram. O homem peca, o homem cai de tudo isso, na desobediência, na sua maneira de viver, que é o capítulo 6 que nós iremos tratar logo na próxima semana. Mas os princípios estabelecidos são os mesmos, não mudaram. Então Deus continua sendo Deus, no governo que Ele estabeleceu, governando como Ele fez, segundo a sua vontade. Ele opera o exército e Ele opera os céus, como diz Daniel capítulo 4. Tudo quanto aprove o Senhor Ele fez, nos céus e na terra, no mar e em todos os abismos, diz o Salmo 135. No céu, no mar e nos abismos. Sabe o que é providência de Deus aqui? É que nenhuma dessas coisas sai do seu lugar. Mas pastor, o tsunami, os terremotos, as placas tectônicas, as tempestades, as catástrofes, todas elas estão no controle de Deus. Elas acontecem na medida que Ele estabelece. O detalhe também é que esse mundo aqui, em que por nós muitas vezes, que deveríamos ser mordomos e cuidar da forma correta, ele sofre o mal que nós causamos a ele. E aí é impossível que, se eu vou jogar lixo lá no bueiro, lá na tampa do esgoto, é impossível que quando vier uma chuva não vai entupir e a água entre dentro da minha casa. E a culpa é de Deus. Alagou a minha casa. Deus não fez o mundo direito, né? Não, eu fui lá e joguei lixo no lugar que não era para jogar. O meu pecado, a minha maneira de desobedecer, de viver uma desconstrução do que é o princípio correto, faz com que eu pague, faz com que eu realmente receba a consequência dos meus atos. E isso vale para tudo. Se os meus filhos não têm limite, se os meus filhos não são orientados à regra, como a Bíblia diz, trata o teu filho com vara, quando necessário, eles vão viver uma vida deplorável e depravada, ao seu bel prazer. Se o meu esposo, se a minha esposa, se a minha vida, se o meu trabalho, e aí entra filho, família, tudo isso vai ter uma reação contrária, e nós iremos sofrer o preço da nossa maneira errada de proceder. Mas a providência de Deus está lá, o que Deus fez está lá, os textos sagrados estão lá. Faça dessa forma,
é o que Deus estabeleceu, e as coisas irão caminhar harmonicamente. Nós queremos agir da nossa forma. Então, nós somos incapazes de sondar tudo isso. No entanto, Deus opera todas as coisas segundo o seu conselho, segundo a sua vontade, como declara Efésios capítulo 1, versículo 11. Em resumo, porque Deus controla o universo, uma suposta interferência do acaso é descartável. E porque é Deus que controla o universo, uma suposta intervenção do destino também é descartável. Ora, é destino? Não, é Deus. É o acaso? Não, é Deus. É Deus. Quando eu uso esses termos, imediatamente eu arranco Deus do trono de glória e apresento às pessoas, ou a mim mesmo, uma resposta de que talvez pudesse ter sido diferente. Não sei se eu estou sendo extremista, mas quando alguém morre, e eu participei de poucos velórios como ministro, como pastor, eu acho que participei indiretamente, sem ser pastor, e mais 3 como pastor, recentemente. Mas quando alguém morre, e você vê alguém dizer uma frase assim: morreu tão jovem, ou não era para ter morrido, está errado. Não tem como fazer isso. É como se eu dissesse: Deus não sabia que essa pessoa deveria viver mais um pouquinho, Deus deixou ela morrer, ou Deus matou ela. Não. Infelizmente o nosso coração sofre, lamenta, a gente sente saudade, dói, não é? Mas infelizmente para nós todas as coisas só acontecem no tempo certo. Não existe um Deus sentado lá no seu trono, talvez olhando para a esquerda ou para a direita, despreocupado com as coisas que estão acontecendo, e sem querer morre alguém aqui, ele não viu, vixe, morreu, fala, nem vi. Não, não é assim que acontece. Tudo acontece milimetricamente segundo a sua soberana vontade, presciência, sobre a sua provisão, sobre a sua permissão. Então, quando nós entendemos isso, nós nos colocamos exatamente em uma relação com Deus, de que Ele é poderoso mesmo, de que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, não é o destino, não é o acaso, é a mão gloriosa de Deus, mesmo nas coisas que para nós não são boas, incompreensíveis. Mas vamos aqui a algumas afirmações que podem trazer um pouco de elucidação e mais fortalecimento para esse argumento, né? Um pouco mais de afirmação sobre esse Deus poderoso e glorioso que tem cuidado de nós. Pelo menos 7 afirmações. Vou ler para não se demorar muito, um pouco mais rápido. Posto que em relação à presciência e ao decreto de Deus, que é a causa primária, todas as coisas acontecem imutável e infalivelmente. Contudo, pela mesma providência, Deus ordena que elas sucedam necessárias, livre, contingentemente, conforme a natureza das causas secundárias. O que é que isso significa? Ora, que tudo isso está no controle de Deus e Ele vai administrando todas as coisas. Entende? Outro aspecto: na sua providência comum, Deus emprega meios, todavia Ele é livre para operar sem eles, sobre ele ou contra ele, segundo o seu beneplácito. Deus permite que tudo aconteça. Deus permite que, pela sua liberdade soberana e a sua glória, segundo o seu querer, as coisas aconteçam. E Ele permanece pleno no seu poder. Prosseguindo: a onipotência, a soberania, a inescrutável e a bondade infinita de Deus, de tal maneira se manifesta na sua providência, que esta se estende até a primeira queda, e que todos os outros pecados dos anjos dos homens, isso não por maneira permissa, mas por sua permissão tal, que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente, os limita, regula e governa
em uma múltipla dispensação, mas essa permissão é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procedem tão somente da criatura e não de Deus, que sendo santíssimo, justíssimo, não pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Ixi, como é que pode, né? Ou seja, Deus contempla todas as coisas, Ele está observando, mas o homem traz em si, ainda assim, a culpa de todo o mal que ele comete. E Deus continua sendo santo. Sabe? O senso de justiça de Deus, santo e pleno, está muito além. Como é que Isaías diz? Deus, olhando para os homens, ele diz: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, eles são muito mais altos. Os nossos atos de justiça estão manchados pelo pecado. A nossa maneira de fazer as coisas ainda está manchado pela nossa maneira muito limitada de ver as coisas. Ou seja, Deus continua sendo soberano, pleno, e nós continuamos ainda sobre o caminhar desse pecado, que torna tortuoso o nosso desejo de viver em santidade. Paulo vai dizer o seguinte: o mal que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Entenderam? Deus não disse que eu tenho que fazer o bem. Deus, é santo e perfeito. Eu tenho consciência do bem que eu tenho que fazer, mas eu não faço, eu faço mal. Por quê? Porque a carne pecaminosa, porque o ato pecaminoso em mim, que me leva para longe de Deus, esse é um ato que muito mais me conduz em rebeldia, em uma revelia a Deus, do que o bom proceder santo. Então, Deus continua sendo santo, Deus continua sendo pleno, e a minha maneira de viver lutando contra o pecado é que está lá em Isaías. O grande abismo que me distancia de Deus é que me faz caminhar debaixo da misericórdia, da providência. Pela sua providência, Ele gracioso providencia justiça para que eu não viva mais ainda nessa perdição do mal que muitas vezes me leva para longe dele. Prosseguindo, quanto aos homens perversos, ímpios, que Deus como justo juiz cega e endurece em razão de pecado em anteriores, Ele não só lhes recusa a graça pela qual poderiam ser iluminados em seus entendimentos envolvidos em seus corações, mas às vezes tira os dons que já possuem e os expõe a objetos que por sua corrupção tornam ocasiões de pecado. Além disso, os entrega às suas próprias paixões, às tentações do mundo e ao poder de Satanás. Assim acontece que eles se endurecem sob a influência dos meios que Deus emprega para abrandarem uns dos outros. Por que Deus vai intervir nisso? Lembra de Faraó? Deus endureceu o coração daquele homem, mas era providência de Deus. Por quê? Porque havia um fim, havia um motivo. A providência de Deus estava ali usando aquele homem em detrimento do seu povo. Outro exemplo, lembra de José? José foi vendido para os escravos, José é lançado num poço, José passa por toda a miséria que ele passa, mas ali foi providência. Como é que pode? Deus transforma o mal em bem. Palavras de José. Aquilo que acontece com ele é porque a nação de Israel, olha só como Deus age, ia precisar de um governante que lá na frente pudesse ser o ajudador de uma nação que ia morrer de fome. Não era só a inveja dos irmãos de José, a nação de Israel ia padecer, e Deus providencia meios para que lá na frente houvesse alguém que fosse esse braço, essa extensão para a vida deles. Entendeu? Às vezes nós questionarmos o mal, o que aconteceu,
Deus está, na sua graça soberana, agindo sobre a história, sobre a igreja, sobre o seu povo, sobre toda a humanidade, né? Como a providência de Deus se estende em geral a todas as criaturas, assim, pois, de um modo muitíssimo especial, essa mesma providência cuida de sua igreja e tudo dispõe para o bem dela. Então, esse último ponto, o sétimo aspecto, vai chancelar exatamente o que foi dito agora há pouco. O endurecimento, a provisão, a providência de Deus, ela sempre vai estar inserida num ato de que Deus está além de nós. Às vezes a gente questiona, né? Por que eu não... As coisas simples, né? Por que eu não peguei esse ônibus agora? Por que esse emprego não deu certo para mim? Nós não conhecemos o amanhã, né? Talvez José tenha perguntado: por que eu não era um irmão igual aos meus irmãos? Por que eu fui vendido? Por que eu fui jogado lá naquele poço? Por que isso aconteceu? Nós não conhecemos esse amanhã. Nós não conhecemos essa providência. Nós não conhecemos o porquê que as coisas à nossa volta acontecem no aspecto divino e gracioso de Deus. E o que muitas vezes nós fazemos? Questionamos a Deus, julgamos a Deus, na maioria das vezes, e dizemos: Senhor, eu não mereço isso. Olha, já imaginou? O ser humano querendo merecer o bem. Eu não mereço isso. Por quê? Jó, já imaginou o questionamento desse homem? Diante de todas essas coisas, fica bem claro para nós que a providência de Deus é algo indiscutível. É difícil, mas é para nós requerido que nós vivamos o que está acontecendo. Não é fácil, não. Se Deus controla tudo, então não sou responsável pelo que faço. Alguns outros questionamentos aparecem também. Algumas pessoas vão estar questionando tudo isso, né? Se Deus controla tudo, eu não sou responsável. Pelo contrário, essa objeção baseia-se na suposição de que quando Deus controla as ações humanas, Ele nos obriga a fazer a sua vontade, queiramos ou não. Se Deus me obrigou a pecar contra a minha vontade, então o responsável pelo meu pecado é Ele, não eu. A Escritura, no entanto, nos ensina que o nosso empenho deve ser em não pecar. Somos responsáveis exatamente pelo que fazemos, nossa própria vontade, porque Deus é um Deus infinito, eterno e imutável. Ele é capaz de nos permitir fazer o que quisermos, dentre as limitações da oportunidade e da capacidade. Lembra de Caim e Abel? Se Deus sabia daquilo ali, foi que Deus disse: eis aí, o pecado jaz à porta, né? E aí? Mas Deus disse para nós, na sua palavra, na sua providência, na sua iluminação: você não deve fazer. Mas quando você faz, quem fez? Deus controla tudo, mas quem executou? Deus ensinou que deveríamos não fazer o erro. Quem fez o erro? Está vendo como a providência de Deus é perfeita? Ele providenciou um meio pelo qual nós não deveríamos caminhar em caminhos tortuosos, mas nós escolhemos, aliás, nós andamos de certa forma por esses caminhos. Por quê, né? Misericórdia de Deus, de certa forma, as limitações da oportunidade, né? Nós entendemos que Ele predeterminou o que faremos. Há uma relação exatamente aqui, que nós falamos agora há pouco, de José, lá no capítulo 37. Ele predeterminou que José estaria participando de toda aquela situação, né? De tudo aquilo que aconteceu. Eles fizeram mal, no entanto, também cumpriram
o decreto de Deus. Eles fizeram aquilo que havia de acontecer com José, os seus irmãos. Mas o decreto de Deus tinha algo muito maior para depois daquele episódio, né? Deus, ele é gracioso, não importa o que eu faça, né? Deus controla, então todas as coisas vão acontecer de um jeito ou de outro, não importa o que eu faça. Lembra daquele detalhezinho quando as pessoas dizem, uma vez salvo, salvo para sempre, que tem causado uma espécie de questionamento, compreensão errada, eu posso fazer o que quiser, e aí entra uma visão hipercalvinista, né, que alguns vão debater a fundo sobre isso. Na realidade, Deus, ele providenciou todas as coisas, não de forma aleatória, né? O que Deus tem feito é controlado segundo a sua soberana graça. Deus controla todas as coisas e Ele faz com que o que é óbvio, né, irá acontecer. Cada evento leva a um evento. Ele vai acontecer de forma planejada, pré-ordenada, divina, de uma forma importante em nossas ações. E isso torna extremamente importante o que nós precisamos entender acerca de Deus, quando Pedro vai dizer, né? Lá em 2 Pedro capítulo 1, versículo 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez mais confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Ora, se eu estou fazendo o que é agradável a Deus, eu não vou tropeçar, foi o que Pedro disse. Eu não vou tropeçar. As coisas irão acontecer, mas eu estou caminhando em uma vida agradável, né? Se Deus elegeu, então de longe Ele nos diz que seremos salvos, independentemente das nossas ações. Temos que entender que só podemos ser salvos na medida em que fazemos aquilo que Deus diz que os eleitos farão, isto é, procurar com diligência cada vez agradar a Deus, viver como Deus quer. Os salvos têm a marca de salvo. Se você vive uma vida depravada, está na testa, tatuado, que você não é salvo. Eu posso fazer tudo de errado, porque... Não, você está fazendo de errado, você é o errado. Você já está todo errado. A providência de Deus, ela é uma marca incrível de que Deus estabeleceu, Deus predeterminou, Deus organizou na vida do seu eleito. E o eleito de Deus cumpre a vontade de Deus, obedece à vontade de Deus, vive a palavra de Deus. É bem diferente daquele que quer um pretexto para pecar, né? Aquele que sai com vontade de beber uma cachaçazinha, de fazer o que não presta, e sai dizendo que é salvo, e vai fazer o que é errado, está errado, enganado, e o caminho dele vai ser o inferno mesmo. Ele está certo de uma coisa, que ele vai para o inferno, menos para o céu, com esse tipo de entendimento, né? Então, nós podemos entender, Deus controla tudo. Como entender também o pecado dos justos, os pecados dos ímpios, né? O justo peca. Pois é. Pode parecer a sabedoria humana que seria melhor se Deus controlasse os homens de tal forma que os eleitos, após a regeneração, fossem imediatamente perfeitos em justiça. Quando nós somos regenerados, quando nós aceitamos e estamos na casa de Deus, nos entregamos a Cristo, imediatamente você se transforma numa pessoa perfeita? Não se transforma. Do mesmo modo, pode parecer sábio permitir que o réprobo caminhe para a maldade absoluta, mas não é esse o caso. O caminho de Deus não são os nossos caminhos. Lembra de Isaías? Como então podemos explicar o pecado dos santos e a bondade dos réprobos? Como é que acontece que alguém que é regenerado peca e alguém que está no mundo perdido prospera e vive tranquilamente, muitas vezes? A Escritura diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, 1 João 3,9. Contudo, ele também diz que se dissermos que não temos pecado,
nenhum, ou que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1,8, versículo 8 ao 10. Ou seja, possamos entender da seguinte forma: somos pecadores, porém não vivemos na vida de pecado. A providência de Deus estará aí, nos dando graça para lutar contra o pecado e não viver no pecado. Olha como Deus é maravilhoso. Mas o homem que vive na sua vida pecaminosa, ele já vive uma vida extremamente rendida, entregue à prática contínua, deliberada do pecado. Esse homem vive assim porque ele não é nascido de novo. Lembra de Paulo quando ele disse assim, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim, o pecado que eu não quero fazer, mas que eu faço, o pecado que habita em mim, ele me conduz a isso. A providência de Deus, ela chega aos santos e ela traz para nós a condição graciosa, maravilhosa e misericordiosa de lutar contra esse pecado. Nós somos então, como Romanos declara, um novo homem, vivendo a providência de Deus. Porém os ímpios, eles vivem para fazerem o mal exatamente porque eles têm prazer nesse mal, porque eles vivem uma vida rendida, entregue, amando o mal que eles vivem. A velha natureza do que é nascido de novo, ela luta contra a nova natureza. Mas o homem que não nasceu de novo, ele se entrega. A provisão de Deus nos ajuda, a provisão de Deus nos levanta da corrupção, daquele que tinha uma vida caída e uma consciência pecaminosa. Ele então estende a sua graça sobre nós e nos dá a consciência que está sob o controle dele. Mais uma vez, soberania, graça, controle, domínio de Deus sobre a mente, sobre o coração, sobre a consciência. Aquele que agora tem o Espírito Santo operando em sua vida, aquele agora que tem um governo divino sobre a sua vida, aquele que agora tem a graça de Deus conduzindo o seu bom caminhar. Essa é a nossa vida a partir de uma caminhada com Deus. Essa agora é uma nova visão da providência de Deus, controlando todas as coisas, catástrofes, calamidades, misérias, controlando a nossa vida interior, controlando a nossa vida exterior de forma graciosa, de forma bondosa. Se Deus entregássemos em nossas mãos ao nosso bel prazer, para viver uma vida como nos agrada, o que iríamos fazer? Nós iríamos caminhar para o abismo. Nós iríamos viver exatamente caminhando para uma morte eterna. Essa era uma vida longe da providência de Deus. Essa era uma vida longe da misericórdia de Deus, como declara o capítulo inicial, o capítulo 5 da Confissão de Westminster, né? Da providência de Deus. Vou ler mais uma vez para a gente encerrar e concluir, para que os irmãos possam fixar. Por que a providência de Deus é tão importante? Pela muito sábia e santa providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, ele sustenta. Por isso que a providência de Deus é maravilhosa em nossas vidas. Ele sustenta, ele dirige, ele dispõe e ele governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde o maior até o menor. Se nós pegarmos a Aurora, que estava ali chorando, e soltarmos a Aurora e disser para ela: Aurora, vá até o Iguatemi, seria bom para ela? Vocês acham que dava certo? Quantos anos tem a Aurora? 1 ano de idade, né? Vamos arredondar aqui. A Aurora com 1 ano de idade,
manda ela ir para Iguatemi. É a mesma coisa se Deus entregasse na sua mão e na minha. Deus dissesse assim, ó, viva a sua vida do jeito que você quer. Era a mesma coisa de uma criança de 1 ano ir para Iguatemi. Ela morria antes de chegar lá. Ela seria destruída. Nós seríamos destruídos pelos nossos próprios erros, pelos males que nós iríamos cometer contra nós mesmos. Decisões, atitudes, todos errados, porque iríamos caminhar para o abismo, sem a providência de Deus, sem a misericórdia e o cuidado de Deus sobre nós. Amém? Louvado seja o Senhor pela sua providência e o seu cuidado sobre a sua igreja e sobre cada um de nós. Oremos ao Senhor. Muito obrigado, Pai, de eterna e infinita bondade, porque o teu amor, graciosamente, de forma misericordiosa, se derrama sobre cada um dos teus filhos e sobre a tua igreja, nos dando, por meio da tua bondade, a orientação e a direção, segundo as Sagradas Escrituras, para caminharmos nos caminhos que o Senhor estabeleceu para nós. Assim, ó Deus, maravilhoso, continua orientando o teu povo, continua manifestando essa graça sobre nós por meio do teu Santo Espírito, manifestando essa provisão maravilhosa para que possamos caminhar neste mundo caído, neste mundo cheio de trevas por causa do mal que muitas vezes é abraçado pelo desejo do coração do homem. Mas nós sabemos que a tua graça provedora, que a tua graça misericordiosa tem nos acompanhado e tem cuidado de nós. Assim nós te oramos e te louvamos pelo imenso amor, pela imensa graça e por toda bondade que tem de forma extraordinária se derramado sobre o teu povo em todos os lugares deste mundo. O Senhor tem cuidado da sua igreja, dos seus filhos. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Senhor. No nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.